A todos. Estou disponibilizando o nosso perfil com as nossas informações, com o objetivo de viabilizar as comunicações com os senhores e senhoras servidores ou integrantes do curso. Nossos dados, nossas informações, enfim, nossas experiências. Eu sou o professor Fernando Queiroz, tenho graduação na licenciatura em administração, sou especialista no campo do cooperativismo e associativismo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou mestre em ciência da educação e atuo como professor credenciado pela ENAP, no campo da formação técnica estadual e municipal. Sou coordenador atualmente da Coordenação Técnica e Tecnológica da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará e também tenho experiência no campo da administração, com ênfase na administração pública e empresarial, atuando em 3 frentes de trabalho: mercado, educação, gestão de processos, economia e trabalho voltado para o associativismo e administração pública. Portanto, essas são as minhas credenciais e agora nós vamos fazer uma apresentação do que nós iremos ver a partir dos conhecimentos que iremos aqui atuar com os senhores e senhoras durante todo o período. O nosso formato de trabalho e o próprio planejamento tem como objetivo qualificar os servidores e gestores públicos para a elaboração e monitorar e interpretar indicadores para que subsidie o planejamento e gestão para o PPA do ano de 2026. Nós iremos atuar com os seguintes escopos: o panorama político, econômico e social do Brasil, em especial do Pará. Vamos atuar no campo básico dos serviços públicos, como planejamento, gestão, indicadores e metas e ferramentas. A dimensão institucional quanto ao organograma estrutural e funcional. E o alinhamento estratégico de toda a cadeia da estrutura do organismo público e estrutura governamental. Portanto, por onde passa todo o PPA. E também nós vamos atuar nos indicadores, que atuaremos nas características, modelos, utilização, elaboração e monitoramento. E, por fim, não menos importante, o aperfeiçoamento operacional, onde vamos dar conta de análise do cenário institucional com o objetivo da tomada de decisão conjuntas, análise dos dados e o cenário de capacitação operacional. E, por fim, o controle gerencial do próprio gerenciamento de rotina. Essas, portanto, são a nossa guisa de conhecimento que iremos tratar durante todo o nosso conhecimento sobre o planejamento estratégico. Eu inicio, portanto, tratando aqui da dimensão inicial, da visão estratégica do nosso módulo, né? De um lado, nós temos aqui os servidores, servidoras, vocês podem observar aí nessa lâmina. De outro lado, o viés do gestor. No outro lado, abaixo, a importância desse gestor-servidor com foco numa consultoria ali preliminar, e bem como no campo do P&D e CIT. O que seria isso? O PPA, de toda lógica, de toda análise, ele requer um determinado conhecimento, mesmo que mínimo, no campo da pesquisa e do desenvolvimento e da ciência e tecnologia, para poder ele dar conta por meio desse conhecimento. Então aqui eu trago, adaptado por nós, esses quatro elementos que irão dar conta do conhecimento que se vai se voltar, isso numa perspectiva de uma visão estratégica do nosso assunto. E aqui a gente traz um pensamento de Demi, que ele traz aqui para a gente ter uma dimensão do que seria, portanto, essa atuação que iremos aqui adiante dar conta.
quando ele chama a atenção de não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se atende. Se eu não entender, compreender, a probabilidade de não haver um sucesso naquilo que não se gerencia é fatal. Então, o que ele quer dizer com isso? Que não se pode gerenciar aquilo que não se conhece. E, portanto, requer de toda sorte, quando vamos constituir o PPA de um município, de um estado, ter conhecimento amplo, sistêmico, de toda a necessidade social, empresarial, conhecer os atores sociais, para que, portanto, possa garantir, legitimar esse trabalho que atua no próprio PPA. E aí eu trago aqui, chamo a atenção, em que contexto estamos? O Brasil em panorama. E aqui a gente vai mostrar, por exemplo, o tamanho, mas por que eu tenho que ter a dimensão de um Brasil na hora de construir o PPA? Porque tudo se faz necessário, no momento da elaboração do PPA, se faz necessário, mister, de toda sorte, de termos conhecimento de onde estamos. Então, o Brasil precisa trazer para nós uma dimensão maior para que nós consigamos trazer para a necessidade local. Ou seja, já que estamos tratando do PPA municipal, nós temos que ter a dimensão do que seria essa contingência, o que afeta o Brasil frente às necessidades regionais, mesro-regionais, considerando que o próprio estado do Pará, nós temos aqui 12 grandes regiões. E, portanto, temos que ter esse entendimento do que seria a perspectiva de cada mesro-região. Às vezes, uma necessidade de uma mesro-região difere da outra. São outras regiões de pesca, de pescado, região de mata, região de turismo, que pode desenvolver o turismo, região que pode desenvolver mineração, enfim. Por que eu trago essa discussão aqui? Enquanto fronteira terrestre, o Brasil tem essa dimensão aí, que está aí grifado. Tem uma costa marítima do tamanho dessa dimensão aí de 7.408 quilômetros. Então, é bastante significativo se ter uma dimensão nacional para que nós possamos, portanto, entender essa complexidade e as próprias relações dos poderes do governo. De um lado, aqui eu trago também, de um lado, essa relação de poder. Os poderes estão constituídos entre Estado, mercado e sociedade. No campo do Estado, está o próprio nome já diz. O governo é regido pelas suas leis, o mercado, de um lado, também com as suas leis, mas também com as suas crises e ampliação de consumo. Nesses tempos atuais, estamos vivendo aí uma guerra econômica, e trazendo para o momento atual, para o escopo de momento, nós podemos garantir que hoje os Estados Unidos, após a chegada do novo presidente, que agora então acontece todo esse arcabouço de mudanças culturais e econômicas de mundo. Então nós não estamos hoje dissociados das questões internacionais. E aí também as questões de necessidade da própria sociedade, enquanto indivíduo e enquanto necessidade coletiva. Então é importante compreendermos como essa relação de poderes, elas funcionam e também interferem por ocasião do próprio PPA. Mais adiante, eu trago aqui uma dimensão do que seria essa sociedade. Podemos aqui observar, nesta relação de governo com seus entes federativos, no campo abaixo aí do fluxo, aí temos o governo interage com a universidade, terceiro setor, o campo industrial, as associações,
a comunicação em mídia de uma maneira geral, os tribunais, as câmaras municipais, do outro lado, as relações com o Ministério Público, a relação com os órgãos de financeiro, sindicatos, comércio, comunidade. E aqui eu também trago a figura importante das cooperativas enquanto stakeholders que comunica-se com o governo. Então é preciso se ter essa dimensão. Mais do que isso, compreender as diversas necessidades que esses entes e esses stakeholders, eles atuam frente ao governo. E vice-versa. O que o governo espera deste e este do próprio governo, nas ações estratégicas, nas ações tácitas, nas ações operacionais. Também trago aqui como funciona essa organização do Estado brasileiro. De um lado, a questão da forma de governo, forma de Estado, sistema político e, não menos importante, o sistema político presidencialista. Portanto, enquanto república, o chefe do Estado é eleito pelo cidadão e seus representantes. No campo federativo, nós podemos trazer aqui que consiste da reunião de vários estados numa nação, conservando a autonomia de cada um no ambiente federativo. No campo da democracia, é o próprio sistema político em que a autoridade emana do conjunto dos cidadãos. Ou seja, essa democracia que dá vez e dá voz a todos aqueles que dela necessitem. E no campo presidencialista, é o próprio sistema político em que é o presidente da República, reservada à ação predominante de governo, se atua nessa Constituição que nós podemos aqui chamá-la de Constituição Federal. Então, portanto, esses 4 elementos que vivemos na organização do Estado brasileiro, ela de alguma maneira, de alguma monta, ela está aí presente para todos aqueles que atuam na gestão pública ou não pública. E que nós temos que ter isso bem claro para poder legitimar os nossos PPAs e legitimar não só isto, mas também as nossas próprias ações. E aqui eu trago, que é importante saber, como eu disse na inicial dos nossos trabalhos, a importância de se ter a dimensão de país para que nós possamos trazer para a realidade Estado e que este Estado, com os seus municípios, no caso do Pará, nós temos 144 municípios, não é pouca coisa para um tamanho dimensional, que é o tamanho do nosso Estado. Se fôssemos aqui comparar, nós teríamos aqui 2 Portugal, 2 Israel e meio, acho que 3 ou 4, somente Altamira é praticamente do tamanho de Portugal. Então, são ambientes gigantescos, e isso tudo dentro de uma floresta. Então é importante saber, compreender as diversas necessidades sociais, sobretudo, para onde que caminhos nós, enquanto elaborador do PPA, vamos empregar esforços no atendimento para essas comunidades ou, em algum momento, para o próprio desenvolvimento do município e da própria região. E aqui eu trago, portanto, o retrato do analfabetismo do Brasil, em que pese, nesses últimos 20 anos, sofreu aí mudanças favoráveis, mas ainda temos que dar conta dessas dificuldades encontradas ainda no ano de 22. No ano de 22 foi apontado pelo PNAD, por exemplo, o estado do Pará, em que pese ter uma projeção de 7,4, observe lá no mapa, a meta 5, chegamos a 7,4, e aí nós estamos aí despontando algumas regiões com maior dificuldade. Se vocês observarem lá, em 2015 para 2024, tivemos aí uma mudança, de um lado aí no mapa mais claro, pode observar, que no mapa mais claro não atingiram a meta em 15.
na Clarinha, temos aí, nessa meta de 15, tivemos aqui, atingiram no mapa claro e no mapa mais escuro, pouca diferença, mas ainda há em disparidade no atendimento do campo do atendimento da educação. Isso é importante para que nós possamos ter a dimensão, e aí sim, como está ou como estão os nossos municípios diante do contexto do próprio Estado. É importante fazer essa leitura por ocasião do PPA para indicar nesses indicadores que vamos adiante trabalhar a ferramenta na parte 2, como devemos atuar para minimizar ou melhorar esse impacto no campo do analfabetismo no Brasil. No outro aspecto, trago também aqui a política de distribuição de renda do governo federal. Parece uma coisa assim muito extensa, mas a leitura aqui é de fácil combinação. De um lado, você tem política de distribuição de renda, você tem transferência de renda, você tem políticas estruturais e tem outras ações do tipo o destaque para o Bolsa Família e a valorização do salário. Se olhar na tabela, essa evolução, considerando aqui os dados da Fundação Getúlio Vargas, do ano de 22, nós temos aqui no campo direito que ela sofre aqui 87%, ela tem aqui, ela advém da renda, ela tem impacto na renda, no número de pessoas e na própria renda média mensal desses grupos de famílias. No tópico aqui, no seguinte, nós temos 67 para a renda, número de pessoas, e aí você tem um conjunto. Tem aqui, ademais, 95% dessa renda está lá no campo direito, 33% ela vem dessa distribuição, ou seja, ela tem impacto direto nessa distribuição de renda para as pessoas e, sobretudo, para as famílias. Então, eu trago aqui também para se ter esse conhecimento nacional, esse estudo da Fundação, para que também possa subsidiar aqueles e a própria nós que iremos trabalhar com o município, para saber em que posição se encontra o nosso município frente ao país. Aqui também o Programa Social e a Miséria, também trazendo aqui uma informação do PNAD, do ano de 23, publicado pelo IBGE, onde se traz aqui a preposição de pessoas com rendimentos domiciliar per capita abaixo de 6,85 ppcs, segundo status geográfico da própria unidade da Federação do ano de 23. É importante saber como está o deslocamento dos programas sociais de combate à miséria. Isso reflete também no nosso município. Ali no campo cheio, você pode observar, naquele círculo, vocês terão acesso ao material e irão, portanto, fazer a análise de cada desse círculo lá do mapa e o círculo aqui das taxas. Aqui eu trago também uma figura, o aspecto do programa Bolsa Família com as políticas de distribuição de renda. Você pode observar que ela nasce lá em dezembro de 2003 e ela percorre até dezembro no período de 23. Portanto, se vocês observarem, as famílias beneficiadas, né, estão lá, ela vai crescendo lá. Ela dá um pico lá em dezembro de 22, ela cresce para 21,6 e chega agora na média de 21,1. Portanto, ela inicia com uma faixa de 3,6 e vai subindo lá. Mais adiante você tem ali uma nova curva, chega até 14,5, e aí sim, creio que no período de 21 ali, naquela transição dos problemas que tivemos, que é uma questão mundial, né, que é uma crise mundial no campo da saúde, especificamente ali nos anos de 22, onde o governo
teve que empregar mais recursos para que pudesse atender, chegando, portanto, a 21 milhões de beneficiários no Brasil, e aqui eu chamo a atenção, no estado do Pará, desses 21 milhões, temos aqui hoje 1,3 milhões de famílias beneficiadas. É importante ter essa informação e aí ter esses registros no campo do conhecimento do Brasil. Mais adiante iremos trabalhar esse mesmo panorama voltado para o estado do Pará. Dando sequência, chegamos ao momento, portanto, de conhecermos o Pará em panorama. Foi assim que nós chamamos para poder dar esse recorte e retomando a segmentação, como vimos no diálogo anterior, tratamos dos aspectos do Brasil e o que isso tem influência na hora de analisar a elaboração de um PPA frente ao nosso estado e chegando ao município. No caso do Pará, podemos aqui dizer que nossa região de integração do estado, o Pará, se fosse um país, seria o 25º maior do mundo. E aqui, reforçando o que dissemos no início da nossa exposição. E o segundo maior estado do Brasil, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de extensão territorial, tendo uma população de mais de 7 milhões e meio de habitantes. Portanto, não é uma coisa fácil de se fazer gestão todos os dias, com as suas complexidades territorial e urbana. E aqui eu trago um aspecto importante, que é, se observar cada cor aqui, o estado está dividido em 12 mesorregiões. Isso aqui é um dado que trago da Serdub de 2010. E aqui, como guisa de conhecimento, para a nossa análise, trago aqui uma das 12 mesorregiões, que é a região metropolitana. A saber, estão inseridos nessa região, nessa mesorregião, Belém, Ananindeua, Marituba e Santa Bárbara. Para quem conhece nossa região, se aqui observarmos, nós estamos aqui de Belém até Castanhal, a cerca de 70 quilômetros. Nós já percorremos praticamente 5 municípios. Então aqui nós podemos observar no mapa a importância da nossa integração, seja no campo do transporte, no campo das ações urbanas, nas questões territoriais urbanas, que envolve a questão do dejeto, do lixo. Ou seja, nós não podemos ficar dissociados numa análise do PPA que nós estamos separados do outro. Aliás, ao contrário, nós dependemos muito uns dos outros. Em geral, é preciso saber como funciona o nosso vizinho. Também é importante para trazermos de lá situações que possam potencializar os nossos estudos e elaboração do PPA. Aqui eu trago também uma análise dos nossos recursos naturais, que impulsionado notadamente pelos nossos royalties. E aqui eu chamo a atenção da análise das mesorregiões, chamo a atenção aqui para Oriximiná, lá no campo esquerdo acima, Terra Santa, Itaituba, Novo Progresso, Paragominas, que tão importante para a nossa mesorregião, região inclusive do estado, Marabá, aqui nós podemos destacar a importância de Marabá para o aspecto do aço, do ferro, Paragominas, no campo da grandes complexos aglomerações de produção, assim como também Parauapebas, podemos ali em Parauapebas, há um misto de economia, enquanto Paragominas desponta para o agronegócio, a plantação muita plantação, sobretudo, de insumos
do agronegócio, a questão do Parauapebas, que é a questão mineral, minério muito forte, muito presente, Canaã, Corianópolis, ou seja, você tem uma diversidade nesse campo aí, nos 9 dos municípios que mais recebem royalty per capita, isso um recorte de 2007 a 2020. No caso aí, uma fonte da PUC-Rio, com base nos dados da Agência Nacional de Mineração. É importante saber essas informações para podermos dar conta daquilo que é importante, muito importante, de muita relevância no momento e por ocasião da elaboração do nosso PPA, porque muitas das vezes, como eu repito, temos que conversar com o nosso vizinho. Qual a importância de Marabá para Paragominas? Qual a importância de Marabá para Parauapebas? Qual a importância desta para Canaã? Do ponto de vista do escoamento, do transporte, da logística, que são elementos fundamentais pela ocasião da elaboração do PPA. Também destacamos aqui os diante dos recursos naturais, também como impulsores do desenvolvimento, e aqui falamos de arrecadação. Nesse gráfico aqui nós temos a receita da CEFEM e royalties da mineração diretamente. E aqui nós temos aqui esse cruzamento de dados. Se você observar, 75% da receita atribuída à CEFEM, ela vem do ferro. No aspecto do royalties de mineração, você pode observar ali, no campo direito, que 61% advém lá, vem do município de Parauapebas. Então, é gigantesco essa análise, é muito importante, por ocasião dos senhores e senhoras, servidores e servidoras, na atuação desse PPA. Também trago aqui um destaque, nessa mesma dimensão, que expectativas da relação entre royalties e a gestão pública. Ou seja, aonde estão sendo empregados os volumes expressivos desses recursos. 30% para salário e pensão, de igual monta na área da saúde, no aspecto da educação, com 24%, 8% aproximadamente para o transporte, e aí também de igual monta para a habitação. Então, aqui eu trago, portanto, essa guisa de conhecimento para que os senhores aí também tenham essa capacidade de saber para onde estão sendo empregados os recursos de arrecadação do royalty, oriundo do estado do Pará. Não menos importante, podemos aqui também destacar a importância do turismo como impulsor do desenvolvimento. É preciso destacar que o Estado e o próprio governo têm lançado mão de muitos recursos no que tange ao desenvolvimento do campo do turismo. Sobretudo nas regiões de mar, com a implantação de aeroportos, a implantação de aerotransporte, no caso de alguns municípios que receberam espaços adequados hoje para viabilizar o transporte no campo marítimo, na navegação. Também podemos destacar a melhoria do transporte, não especificamente transporte aéreo, mas também na malha viária, isso tudo visando impulsionar o mapa dos polos turísticos do estado do Pará. E aqui nós estamos trazendo esse fluxo de várias dimensões que entrelaçam. Aí vocês podem observar, você tem a figura do mar, tem a figura aérea, tem a malha terrestre, enfim, toda essa configuração aqui que eu trago, essa fonte aqui, portanto, de 2002, para que nós possamos aqui ter uma dimensão do que se vem sendo produzido e feito
durante toda essa trajetória no objetivo de viabilizar. E agora, com a COP30, mais do que nunca, a importância desse setor na viabilidade econômica para todo o Estado, mexendo, sobretudo, na gastronomia, do transporte, seja nas 3 tipos de ações, água, mar, terra e aérea, mas também o impulsionamento das diversas cadeias do turismo no campo hoteleiro, gastronomia, bares, restaurante, nesse momento de COP, que daqui a um pouco, lá em novembro, estaremos aqui a sediar o maior evento mundial do clima, que acontecerá, se Deus quiser, no estado do Pará, em especial na cidade de Belém, que vai sediar. E aqui, portanto, eu vou dar início agora, em especial, à nossa aula, que vai tratar especificamente dos conceitos básicos do que é a importância do planejamento voltado para o atendimento das necessidades da elaboração do PPA. E aqui eu trago o estado da arte do próprio planejamento. E eu não posso aqui esquecer de trazer Carlos Matos, que é, sem sombra de dúvida, o maior nome de referência, na minha opinião, salvo qualquer situação diferente, mas eu vejo Carlos Matos ainda com o Planejamento Estratégico Situacional PES como de maior importância, com a sua experiência no sentido de implantação e elaboração do planejamento estratégico. Então ele tem como ideia-chave: o planejamento deve ser flexível e considerar a realidade concreta, ou seja, o momento atual de onde estamos vivendo a elaboração do nosso planejamento. Tem uma frase marcante dele que é: planejar e intervir no futuro para transformá-lo. Então é importante, e traz também como destaque crítica ao planejamento normativo. Ele que trabalha mais adiante na segunda parte do nosso estudo, nós iremos apresentar, portanto, como ele faz esse planejamento à luz trabalhando a árvore do problema, que é esse que é o grande trunfo e conhecimento que ele deixou para nós. Aqui também trago um pensamento de Peter Drucker. Drucker, ele trabalha já uma perspectiva de planejamento muito conhecida no campo empresarial, mas digo especificamente para os administradores, servidores, que tem lá o conceito central da administração APO, tem como ideia central planejar e definir metas claras, mensuradas e alinhadas com a missão da organização. Isso aqui nós podemos atuar quando estamos ali numa secretaria de município de administração, que trabalha ali diversas necessidades, licitação, logística do município, aquisição de bens. Então, é muito importante usar essa ferramenta do APO para trabalhar secretarias pontuais. A Secretaria também de Turismo, ou seja, onde se faz um planejamento ali, no campo da administração. Drucker também traz como frase marcante: o planejamento não se diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. E aqui, não menos importante, o tratar aqui do Dr. Carlos Bresser Pereira, que foi de grande importância na década de 90, muito marcante o planejamento que o Dr. Bresser, economista também, gestor público, que trabalhou fortemente
naquilo que vemos hoje como reforma do próprio Estado. Ele trabalha, o viés do planejamento está ligado à eficiência, né? Ele já traz uma pegada, um viés mais de eficiência para o trabalho da gestão e governança pública. E ele também traz uma frase marcante que a reforma do Estado é uma condição para o desenvolvimento. Portanto, esses são os atores, e aqui, nesse mesmo estado da arte, eu já trago também um conceito de Gulick, que ele trabalha a teoria clássica da administração. Planejamento é uma das funções essenciais da administração pública, e também ele chama aqui a ordem que o planejamento é prever e organizar a ação futura. E, não menos importante, o Eliezer Arantes, mais contemporâneo, que trabalha o planejamento governamental no Brasil. Tem como ideia-chave o planejamento público deve ser articulado com política de Estado e não apenas de governo. Ou seja, é preciso fazer ali algo mais híbrido. Quando ele chama a atenção do planejamento público, é que tem que fazer, portanto, essa análise do território, de quem está próximo da minha cidade, do meu território, conhecer a mesorregião onde eu estou inserido, no caso aqui clássico, as prefeituras municipais. Quando eu estou em Belém, eu tenho que pensar toda a região metropolitana, para onde eu vou colocar esse lixo, para onde eu vou colocar essa água, o que interfere na minha logística, onde está a porta de entrada da malha terrestre, do transporte, como eu posso viabilizar com meu parceiro, parceira, prefeitos da mesorregião, para trabalhar política em conjunto, que tipo de política podemos fazer junto. Claro, sem com isso perder a autonomia, isso não é o caso. Então, o Oliveira, ele dá esse destaque. O planejamento é uma função política e técnica e expectativa. E aqui eu trago, portanto, esse aspecto mais conceitual. Então, o planejamento é a função estratégica que organiza as ações, define diretrizes, objetivos e metas e orienta a gestão pública para o uso eficiente e eficaz. Eu estou dando esse destaque, o que seria eficiente? Eficiente é eu dizer aquilo que eu vou entregar. Ser eficaz é entregar no tempo certo e com os recursos empregados adequadamente, visando, portanto, a satisfação do desenvolvimento sustentável, que sempre está ligado, entrelaçado. Nós não podemos perder de vista a importância da sustentabilidade por ocasião do alinhamento da política do PPA. Alinhar a política pública com prioridades racionais, ou seja, trabalhar sempre olhando para nível de Estado e Brasil, otimizar recursos e melhorar a gestão pública, e tem no plano plurianual, PPA, seu principal instrumento. E o que seria, portanto, já um conceito de gestão pública? Segundo Ferreira, gestão pública refere-se às funções, o próprio nome está dizendo, as funções da gerência pública dos negócios do governo, onde, de acordo com o último conceito, a gestão associa-se a uma determinada fase do mandato. Portanto, em primeira análise, a gestão teria as mesmas características da administração, porém, válida para um período de tempo determinado. Em 4 anos eu quero fazer isso, fazer aquilo, quero entregar aquilo, um hospital, uma escola, ou seja, ela tem um período ali de gestão. É uma fase do próprio gestor. O que seria, portanto, o conceito de gestão de administração pública? Já é um conceito diferente. A administração pública é a parte da ciência, da administração, que se refere ao governo. E se ocupa principalmente do poder executivo, no qual se faz o trabalho do governo. Isso aí é um conceito de Gulick muito contemporâneo. E aqui eu trago, portanto, nessa etapa, que nível de planejamento público nós
temos que pensar por ocasião da implementação do PPA. No campo operacional, em que medida eu observo, primeiro, operacional, eu tenho gente para 4 anos para atender a necessidade do município. Posso aqui dar um exemplo clássico. Professores, quantos vão se aposentar? Quantos servidores irão se aposentar? Quantos servidores, professores, médicos? Então, quem trabalha na gestão municipal, na Secretaria de Administração, tem que pensar quais as dificuldades irão encontrar adiante, daqui a 4 anos. No campo tático, o que seria isso? Nossos processos, nossos fluxos estão adequados e atendem à prerrogativa de lei. Então, eu chamo a atenção de quem trabalha na Secretaria de Administração, porque, de toda sorte, é quem vai desenvolver, é quem atua, é quem lança a mão desse esforço. No campo estratégico, quais necessidades o município deve caminhar? O que precisa ser feito? Primeiro, tem que saber o que eu posso fazer. Que tipo de projetos eu posso encaminhar? Se eu sou um município que trabalha e atua no campo do turismo, como está a minha relação com Brasília, com o Ministério do Turismo? Como está a minha relação com os órgãos do Ministério do Desenvolvimento? Como está a minha relação do município com o Ministério que cuida das habitações? Aí eu tenho que começar a fazer reflexões, verificar se meu time dá conta de atender esses projetos, de produzir esses projetos, para que eu consiga fazer um PPA mais próximo possível da realidade daquilo que necessita para o meu município. Mais do que isso, como está a minha relação do meu IDEB? O que isso representa? Como está o atendimento do campo da saúde? Então, eu posso trabalhar o viés do capital humano, do fluxo de atividade e bem como lançar a mão de quanto eu necessito para implementar as estratégias e do que necessita aquilo, inclusive as promessas do próprio governo durante a campanha, para saber se dá conta em um mandato ou 2, porque muitas das vezes não depende a implantação de uma UPA, a implantação de uma creche, não depende apenas especificamente de recurso. Depende de terra, do local, de projeto, de arquitetura, de engenharia, enfim. É preciso que o município também, não é só a contribuição da sua contrapartida, mas também da sua capacidade técnica de acompanhamento. Então eu chamo aqui a atenção dos níveis de planejamento. E aqui eu trago também uma análise das diferenças da administração pública por campo privado, que muitas das vezes fica ali se confundindo, se confundem muito no viés político, no viés econômico, no viés organizacional. Por exemplo, na administração pública, o funcionamento do resultado, bons ou maus, tem impacto político. O processo decisório sofre fortes ingerências políticas, porque às vezes tem que dialogar com a Câmara Municipal, tem que dialogar com os stakeholders local. No campo da privada já é um pouco diferente. A autonomia decisória às vezes é de 1 ou 2 sócios majoritários, o impacto político é menor, exceto nas grandes holders, mas é mais para trazer aqui esse conhecimento para os senhores e senhoras no momento de compreender cada etapa dessa diferença. E aí sim, chegou a hora para onde devemos ir, e aí sim eu chamo a atenção, legalmente, porque o PPA é um instrumento legal.
O PPA não pode ser uma peça de um desejo de uma pessoa, de um grupo. É preciso compreender a sua importância e sua legalidade. E aí é muito importante, na hora de escrever o seu PPA, naquele momento em que realmente foi dialogado com suas equipes, compreendido por todos, para não terminar e construir algo que seja difícil de compreensão e difícil capacidade de entregar. Como legalidade, eu trago aqui a elaboração do próprio programa. E o programa, ele está descrito e tem como princípio legal e assegurado pela Constituição Federal. Estão aqui, e aqui eu destaco o artigo 5º, né? E destaco também o artigo 3º, né? Que constitui uma sociedade livre, justa, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza. Então é importante ter isso aqui no momento, como mantra, por ocasião da elaboração, as atribuições que esta mesma carta traz para nós, quanto ao atendimento à saúde, à assistência, isso emana do poder legal, proteção ao meio ambiente e à diversidade, o fomento à produção e agropecuária, construção de moradia, melhoria das condições habitacionais, enfim, o combate à pobreza, tudo aquilo que já vimos, portanto, no início da nossa exposição. Também trago aqui que o PPA, o que é o PPA? É um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto na Constituição Federal. Organiza as ações do governo em programas que resultam em bases de serviço, bens de serviço para a população, promovendo o alinhamento entre políticas públicas e objetivos estratégicos do Estado. É muito importante ter isso aqui em mente. A elaboração, definir as diretrizes, objetivos, a sua implementação depende da execução de ações previstas, o monitoramento, esse é muito importante, que não é só escrever, é ter um período a cada 90 dias para fazer esse monitoramento, avaliar um período semestral, que é feito para 4 anos, 5, e aí você faz ali, a cada 4 meses, você dá uma parada, um break, fazer uma avaliação e uma revisão de ajustes orçamentário, financeiro e até mesmo dos seus encaminhamentos. Com o objetivo do plano, né, definir diretrizes e organizar ações de governo, assegurar transparência e eficácia, ou seja, integrar o planejamento ao orçamento, garantindo a aplicação eficiente dos recursos públicos e, notadamente, promover a transparência da própria gestão governamental. O PPA também está dito no artigo 165 do Poder Executivo, né, que ele emana do plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e do próprio orçamento anual, ou seja, o PPA dialoga com a LDO, uma LOA, e aí tem parâmetros e metas, diretrizes, objetivo, regra, meta, prioridade. Quais são as prioridades que eu tenho que colocar ali na LOA do ano seguinte, estimar a receita. Ou seja, é um exercício permanente dos atores, secretários, da sua equipe, do seu time de gestores, seus assessores. Não dá para fazer o PPA apenas usando 1 ou 2, 3 elementos. Ele tem que dialogar com a estrutura de um governo municipal para que muita gente possa dar sua contribuição e também, não só legitimar, mas também, o mais importante, fazer acontecer. Tem aí a duração média de um PPA, a duração de 1 ano de curto prazo para a LDO e a LOA, igualmente também de 1 ano de curto prazo. E aqui sim, eu trago também uma figura que trata esse PPA. Na verdade, o PPA é uma grande teia de ações. De um lado, você tem pessoas envolvidas, você tem estratégias e planos. Muitas das vezes eu tenho que ter planos, às vezes eu vou reformar
construir, eu tenho que ter um plano de trabalho, eu tenho ali uma reforma de uma escola. Por exemplo, tem município aí que tem 100, 120 escolas e estão em áreas remotas. Como é que eu faço esse acompanhamento de indicadores de perca de alunos? Como é que eu mensuro o meu IDEB, que tem influência direta nos repasses federais, tem impacto direto? Qual a necessidade de se solicitar junto ao MEC mais transporte, ônibus escolares, às vezes até lancha, que eu tenho que prover, mas não é só a lancha, eu também tenho que prever qual o uso de combustível, quantos marinheiros eu preciso, para que eu possa dar conta de um melhor atendimento adequado às demandas do cidadão. Aí de um lado você tem nesse planejamento, do outro, à direita do vídeo, você tem os resultados esperados, tem a sociedade sendo atendida no seu interesse coletivo e também adequado lá ao próprio cidadão. E aí sim se constitui, portanto, a figura do PPA. Como é integrado o PPA e as demais bases legais, PPA agora 24, LOA, ele conversou para 25, 26, 27, já chegamos em 27, daqui a um ano à frente, 26, 27, 2 anos, e aí você tem diversos tipos de componente que dialoguem esse PPA. Tem que estar muito bem claro na mira dos gestores locais. O secretário de administração tem que estar ali o tempo todo animando os demais secretários para o acompanhamento. E isso tem que ser um mantra do dia a dia, um policiamento, uma vigilância permanente de todos os gestores na ação daquilo que, enquanto planificação, né, da própria gestão de governança. Isso tem que ser uma coisa diária, perseguir a execução destes. Dos prazos do PPA, aí tem que ser observada a lei orgânica de cada município, né? Já dito a Constituição Federal, a gente tem que beber da fonte da Constituição do próprio Estado para subsidiar o próprio PPA local, depende acolher e rejeitar as emendas, são aquele momento de discussão com o relator da Câmara, votação até o final do exercício, enfim. É importante que os governantes municipais tenham não só essa preocupação do cumprimento de metas, de prazos, mas também um alinhamento com as suas respectivas câmaras municipais, para que possa, portanto, cumprir, não é, esse relato que estabelece as regras de apresentação de própria emenda. E as emendas irão inserir, algumas suprimidas, outras substituídas e modificações de dispositivos do próprio PPA. Essa, portanto, são aqui esse fluxo que eu trago. A lei de responsável fiscal emana do próprio Constituição Federal também. Aí, de um lado, PPA, o LDO, a LOA, numa outra perspectiva, trabalhando sempre o viés e a perspectiva da transparência, que assegurar o incentivo à participação da população, quando possível, né? A realização de audiência pública, quando possível, a liberação de pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real, o uso da internet, o uso de comunicações, de universidade, espaços onde se possa, portanto, disseminar e trabalhar esses pormenorizados sobre a execução do orçamento financeiro e por meio de e-mail eletrônico e acesso público. Chegamos aqui, portanto, ao ciclo geral do PPA, de um lado as demandas da comunidade, a revisão e melhoria do próprio PPA no caso anterior, planejar o próprio planejamento do governo através do PPA, a execução dos programas e não esquecer, portanto, do principal, que nós vamos trabalhar mais adiante, o monitoramento das ações.
Eu digo que este é um dos maiores e mais importantes trabalho, atividade, dever de casa, é o próprio monitoramento das ações. O ciclo geral do PPA, a formulação, a implementação, monitoramento, avaliação, revisão e a realização, cada um dentro do seu tempo. Aqui eu também trago essa imagem para que também possa ajudar a subsidiar na elaboração. Aqui eu trago também a importância do PPA, olhando numa perspectiva das suas demandas, de um lado, sociais, econômicas, ambientais, dos seus instrumentos e fiscais e legislação. No caso, geração de emprego, cidadania, educação, saúde e segurança, no aspecto meio ambiente, ciência e tecnologia. Será que eu posso colocar uma escola técnica? Será que eu posso ali, a vocação do meu município, dar conta de se ter ali um provimento do governo do Estado na implementação de escola técnica? Será que eu tenho uma escola onde eu possa abrigar um ou dois cursos de escola técnica? Eu tenho que perceber ali, no momento do meu PPA, que possibilidades o meu município pode vir a ser viabilizado no aspecto do atendimento, sempre pensando ali as necessidades do cidadão e do próprio desenvolvimento industrial, do comércio, do provimento de energia, criar mecanismos junto a programas de concessão de distribuição de renda, de que maneira eu posso, enquanto gestor municipal, trazer os stakeholders para dentro do processo produtivo, político, no objetivo de viabilizar o desenvolvimento rural, infraestrutura, turismo, enfim, essa demanda que aí nós podemos avaliar por ocasião da produção do PPA. E aí sim eu trago agora, portanto, aqui, nós podemos chamar aqui de um programa, né, como guisa de conhecimento, uma imagem de como é feito, portanto, um planejamento sistêmico, de um planejamento estratégico, de um lado aqui, trazendo aqui como luz, reduzir a pobreza e as desigualdades sociais. Esse é um tema central, meu maior problema, foi ali que a minha equipe descobriu e colocou isso como mantra no meu município. Como eu posso, então, portanto, viabilizar, diminuir esse impacto? Promover a produção sustentável, a inclusão social, aí lá na matriz, embaixo, fortalecer a gestão de governança, promover, e aqui também eu trago um mapa estratégico do PPA do governo do Estado atual, onde lá tem as diretrizes do desenvolvimento regional, sociedades de direito, crescimento inteligente, abaixo o trabalho com responsabilidade, gestão pública presente, que essa é a perspectiva do nosso governo, do governo atual, trabalhar aí essa informação de base com todo o seu time, toda a sua equipe, um trabalho com responsabilidade e uma gestão presente por todo o Estado. No viés do equilíbrio fiscal, na modernização institucional, e essas, portanto, são as diretrizes, os eixos e diretrizes superior, que é o próprio garantia do próprio sociedade de direito e o crescimento inteligente. A gestão do PPA é composta por 3 processos principais. Reafirmo, o monitoramento, avaliação e previsão. E aí sim, perseguir a excelência na gestão. O tempo todo avaliando a melhoria e avaliação. Essa, portanto, é uma imagem em forma de espiral, onde, portanto, nós, enquanto gestores e gestoras públicos, devemos caminhar o tempo inteiro, perseguir permanente essa avaliação e melhoria no PPA e nos seus instrumentos legais e nos próprios projetos ali colocados. Aqui estão as nossas referências que nós utilizamos como guisa de pesquisa,
nossas referências em termos de conhecimento para subsidiar todo o nosso arcabouço teórico e a parte prática, onde vamos desenvolver na segunda parte, utilizando as ferramentas. Obrigado a todos. Até a próxima aula. Prezados cursistas, retomando aqui a nossa segunda parte da constituição do nosso planejamento estratégico e gestão, a preparatória para o PPA 2026, onde nós vamos agora, nessa segunda etapa, trabalhar os indicadores de qualidade no serviço público. Ou seja, especificamente atuaremos hoje, nesta aula, utilizando as ferramentas de gestão que darão para nós condições de capacidade técnica para que nós possamos, portanto, continuar a implementação do nosso PPA 2026. E antes, porém, nós queremos trazer aqui uma mensagem de Ishikawa. Não se pode falar ferramenta de planejamento sem, portanto, trazer a discussão teórica. Então, aqui eu trago um pensamento de Ishikawa. Se você não tem ideia de controle, você não pode gerenciar. Então, tendo como primícia essa informação e esse pensamento de Ishikawa, ele está dizendo que, em última análise, só se controla aquilo que se conhece. Então, se isso é verdadeiro, o PPA, além de ser um mantra na vida da gestão pública, seja municipal, estadual ou no âmbito federal, é de toda sorte, o gestor precisa conhecer as suas etapas para que possa, portanto, dar conta do seu desenvolvimento e aplicabilidade. Os indicadores da qualidade do serviço público, e aí sim eu trago aqui um pensamento de Queiroz, as práticas de avaliação do desempenho não são novas. Desde que o homem deu como emprego a outro, seu trabalho possui a ser avaliado permanentemente. Todas as vezes que eu tenho alguém trabalhando, atuando, o homem era visto como um objeto moldável aos interesses da organização e facilmente manipulável, uma vez que acreditava ser motivado exclusivamente por motivo salarial e econômico. Constatou-se que as organizações conseguiram resolver os problemas relacionados com a máquina, porém nenhum progresso foi alcançado. Em relação ao homem, a eficácia das organizações ainda estava e colocava a desejar. Com o surgimento da Escola das Relações Humanas, nós podemos aqui encontrar uma mudança. Que escola é essa? Aqui sim está o pai das teorias das relações humanas. Existe um momento na gestão, ou melhor, nas gestões, antes de Max Weber e depois de Weber. E aqui, Weber, um sociólogo alemão, trouxe aqui, até os dias de hoje, é impossível não beber da fonte do seu conhecimento. E aí, Max Weber, na sua perspectiva, o indivíduo dentro da organização deve atuar como base de regras formais, competências definidas e a racionalidade legal, eliminando preferências pessoais. Isso aí aqui é o ideal. As afetivas nas relações de trabalho. O homem passa, então, a ser compreendido como parte de um sistema, bem como a sua função é definida pela lógica da eficiência, previsibilidade e controle. Então, para Weber, a legalidade, disciplina e padronização de procedimentos, e às vezes a pessoa confunde essa teoria da burocracia, que antes, porém, é a mesa cheia, a motivação de gestão é a sua mesa ficasse lotada, a vida das pessoas atrapalhando aí, o pedido de férias, pedido de aposentadoria, está lá. O maior prazer do gestor é a sua mesa cheia de papel. Ou o seu sistema, sua caixinha eletrônica lotada de demanda. Weber, e aí eu quero fazer aqui uma defesa para o autor, não era preciso, mas eu aqui quero registrar, utilizar o nome burocracia de maneira equivocada. Weber não criou a teoria da burocracia para atrapalhar a vida de ninguém. Ao contrário, ele a criou para dar legitimidade, para dar formalidade dentro da administração
e, sobretudo, ter padronização dos procedimentos. Isso, portanto, é o pensamento de Max Weber. Trago aqui também um outro aspecto, que tais ferramentas que nós vamos trabalhar adiante são métodos analíticos largamente utilizados para a solução de problemas. O uso dessas ferramentas possibilita objetividades claras no trabalho, a administração através de fatos, ao invés de opiniões. Portanto, quando um problema ocorre, não existe um culpado, existem causas para se resolver. Então, o gestor não tem que estar buscando culpado na organização. Isso é um conceito ainda retrógrado, já ultrapassado. Líderes, gestores, têm que encontrar meio de resolver problemas. Se o seu time, se a sua equipe não está encontrando encaminhamento, é porque o líder não está conseguindo dizer para o seu time, para a sua equipe, onde ele quer chegar, para onde ele quer ir. Em grande maioria é isso. Aqui eu trago um pensamento das ferramentas, já utilizando já a primeira. As ferramentas mais comuns é aquela que nós usamos de toró de palpite, brainstorm. Então, Oswald criou o brainstorm com o objetivo de que ali o próprio nome do executivo de publicidade americano desenvolveu um conceito na década de 30, onde formalizou essa técnica como um método estruturado para gerar ideias criativas naquele seu time, até porque ele vem da publicidade, precisava colocar muita gente ali discutindo para se chegar à melhor publicidade. E aí, o próprio nome brainstorm promove a livre associação de ideias sem crítica. Portanto, eu coloco ali meu time para pensar a resolução ou a indicação de uma proposta para melhoria de processo, de algum tipo de problema. E aí eu utilizo as pessoas ali para que sejam criativas nessa criação. E aí, notadamente, visando a inovação de resolução do próprio problema. Então, isso seria, portanto, a utilização do brainstorm. Agora, como utilizar as ferramentas de brainstorm? Quando utilizar? Para identificar os problemas, para estratificar um problema, ou seja, identificar as causas de um problema, para definir e desenvolver um projeto de melhoria, para elaborar um plano de ação, e aí sim, como fazer? Formar um grupo no máximo de 12 pessoas, 12 participantes, orientar sobre a origem e motivo do encontro, nunca criticar a ideia das pessoas que estão ali se colocando naquele momento ali, às vezes até de dúvidas, mas uma contribuição, por menor que seja, pode ser a solução de um problema. Escrever no flipchart ou no quadro todas as ideias, todos devem concordar com as questões e então deve estar repassada, escrever a redação, escrever as palavras dos participantes, não interpretar, e aqui eu peço para que nenhum gestor fique ali desdenhando, criticando aquilo que as pessoas estão ali, naquele momento ali de brainstorm, de discussão, de ideias, para não frustrá-las. Portanto, essa é a primeira ferramenta. A segunda já vem da administração, né? Vamos aqui imaginar, da simbologia gráfica, isso aqui muito utilizadas nos métodos da administração, ou seja, ferramenta de fluxograma, né? Ou seja, geralmente aqui usa-se essa ferramenta para identificação de documentos, padronização de documentos. Pode observar aqui que o fluxo de processo já indica a seta, a decisão, e já um diagrama. Do fluxo já é um desenho mais ali, forma arredondada, documento, um recorte, e o que conecta todo o fluxo é a parte de arredondamento. Essa, portanto, é a simbologia. E aqui eu trago a matriz de urgência, criada por Date, ou seja, Anderson Rose, o 34º presidente dos Estados Unidos. Na minha pesquisa, então, ele
ele cria ali aquela questão essa ferramenta utilizada, eu vou mostrar aqui logo adiante, auxiliava na padronização de tarefa, com base em sua urgência e importância. Ou seja, 5 para aquele urgente, 3, 2, 1, ou seja, de menor importância, número 1, número 2. 3, 2, 4 e 3 estaria ali na média de urgência para a resolução. Tá? A matriz de urgência utilizada por ele, né? Interessante, bastante comum. Isso aqui pode ajudar bastante numa linha de... É usada muito hoje na linha de produção, mas também auxilia na área de saúde, nos procedimentos porque você tem ali os pacientes, essas cores de pulseira do paciente amarela, vermelha, verde, muito comparado também, podemos comparar essa matriz de urgência, mas aqui mais focado na parte mais de logística, de suprimento. Aqui também, hoje, também utilizado Kaoru Ishikawa, onde ele cria ali o diagrama de causa e efeito, muito trabalhado ali, chamado também, popularmente conhecido como espinha de peixe, criada lá em 60 por Ishikawa, o qual tem como utilização o processo é definido claramente, o problema a ser efetuado. Isso aqui nós vamos colocar para os nossos servidores e servidoras atividades, vamos orientar isso exaustivamente, como preencher essa ferramenta, muito comum, usada, eu posso aqui dar um exemplo, pode ser usada em fluxo, pode ser usada em setores ali, coordenação de feiras, ordenamento de espaços públicos, equipamentos de governo. Então está aqui o modelo de diagrama de causa e efeito, ou conhecido também como efeito de Ishikawa. Do lado dele você tem ali qual o problema, vou apresentar aqui um exemplo. No problema você tem baixo desempenho educacional. Como eu vou fazer isso? Aí você tem aí, o baixo desempenho é ocasionado pela infraestrutura da secretaria, da rede, recursos financeiros, de gestão. Posso medir uma escola, uma prova, posso medir a avaliação do ano, posso medir o atendimento à comunidade. Ou seja, criar esse método aqui para qualquer tipo de atividade ali, usando esse método para poder estratificar ali uma solução. Agora vamos trabalhar com DEME, né? DEME já trata da questão do PDCA, muito conhecido também por todos nós que atuamos na gestão. PDCA é muito conhecido, trabalha já a questão da qualidade, melhoria contínua. A revolução da administração, ele traz isso. Está aqui o PDCA, o fluxo, ou seja, do lado do outro você desenvolve, do outro você checa as metas e depois a ação propriamente dita. Nesse método de ferramenta, ele é girado da direita para a esquerda. Aqui também utilizado pelo nosso 5W2H, já vem aqui da ferramenta criada aqui pelo MOT. Ou seja, é um método estruturado de planejamento, de execução de acompanhamento de ação. Nós podemos usar aqui, muito fortemente criado na gestão da qualidade japonesa, no sistema da Toyota, e o brasileiro ali, no Brasil, por Vicente Falcone. Ou seja, Kaoru também, Ishikawa também se apropriou da ferramenta. É simples, um método simples. O que será feito, como será feito, por quem será feito, quando e se vai ter custo ou quem fará. Quer dizer, aí você tem um quadro de acompanhamento ali, de um trabalho, de processo, vamos dizer assim, de fluxo, de documentos, de ações. Aniversário da cidade, ali, a Secretaria de Turismo chama-se sua equipe, seu time, define ali quem vai fazer o quê, quando, quem, para cumprimento das suas etapas. Também temos aqui Rupert, que é o consultor de gestão, desenvolveu a análise de SWOT, também conhecida como FOFA,
lá em 60, muito naquela década, a ferramenta utilizada para identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Isso aqui é muito comum em projetos. Aqui você está aqui a visão da metodologia, né? Da ferramenta muito conhecida, também conhecida como FOFA. Quais são as forças que o município tem? Quais são os pontos fortes que a secretaria tem? É forte nos servidores, tem servidores comprometidos. Quais são as oportunidades? O município tem muita água, tem energia, tem indústria. Onde é a fraqueza? O ponto fraco é treinamento, é qualificação. Quais são as ameaças? O que é ameaça? Ou seja, o dejeto, o lixo. Ou seja, o gestor para justamente identificar no seu time, na sua equipe, para desenvolver. E com isso trazer perspectivas ali, factíveis, elementos reais, que possa ser defendido por um time, por uma equipe. A ferramenta de uma outra SWOT, se eu estiver analisando, por exemplo, uma secretaria, e fraquezas pertencem ao como eu disse, forte. O que é forte? É equipamento, é mobília, é o espaço, é uma secretaria de fácil acesso, de facilidade, as pessoas podem chegar ali, está no centro da cidade. O que seria uma fraqueza? A segurança do prédio, o atendimento, o horário. Aí, no ambiente externo, oportunidade, uma via tem transporte urbano, todo mundo chega fácil, tem estacionamento, uma ameaça, iluminação pública, não dá para noite, é um horário de risco, é perigoso. Bom, você tem aqui como analisar, usando essa ferramenta aqui de diversas maneiras. Aí, dentro de outra perspectiva, no ambiente interno, o que ajuda a gestão? Aqui, por exemplo, o que atrapalha, seja no ambiente interno, seja no ambiente externo. Aqui eu tenho já, como lá atrás no estado da arte, já havíamos falado de Carlos Matos, e agora sim eu trago a ferramenta da árvore do problema criado por Matos, ou seja, está aqui um exemplo de causas e efeito. Sempre está lá embaixo e emerge para a melhoria contínua dos problemas. Então aqui eu trago essa árvore, né? Ausência do planejamento e programação de ações como prática de gestão. Problema da minha gestão, e aí essas causas. O que causa? É motivação da equipe, não há uma cultura da gestão, não há um comprometimento das pessoas em fazer. Se faz o PPA e acabou, não faz mais nada, está tudo certo, não tem uma cultura empregada na gestão. Isso aqui, contudo, ajuda a gestão no preenchimento de relatórios, na prestação de contas, quando você tem ali definido no seu time e, portanto, a definição. Eu também trago essa visão de Carlos Matos, que é mais comum, portanto, na perspectiva de análise de uma gestão pública, é a ferramenta da árvore do problema, ou dos problemas, ou de causa e efeito, vendo FOFA trabalhar com essas três ferramentas muito bem desenvolvidas para o município. Aqui a árvore do problema tem ali de um lado as causas, o problema no meio e as consequências, que tem um exemplo clássico. Mais adiante, lá na parte prática, depois dessa aula inaugural, nós iremos a trabalhar muito fortemente em exercício, em aula remota, com nossos seguidores e seguidoras, porque participar. Aqui também trago as 5 forças de Potter, que criou também. Potter, que é um economista, professor de Harvard, escola de Harvard, que é um dos principais nomes das estratégias empresarial, né? Que já com foco empresarial, mas também tem a sua contribuição, né? Analisa as 5 forças de Potter, né? Que ele trabalha
a rivalidade entre os concorrentes, já um econômico, mas como nós estamos tratando de ferramentas, estou aqui para os senhores e senhoras diversas de ferramentas onde os senhores terão condições técnicas de atuar aí fortemente auxiliando os gestores públicos e gestoras públicas dos seus municípios e dialogar com o mercado local, com diversas frentes, ameaças de novos entrantes, capacidade de poder de barganha do cliente, ameaça de produtos, substituto. Então, você tem aqui, repito, muito fortemente utilizada na gestão pública, de Carlos Mato, a árvore do problema, né? FOFA, SWOT, né? E bem como o PDCA. E aqui também, finalmente, eu trago aqui as nossas referências. Aguardo os senhores e senhoras para o próximo encontro. Eu agradeço nesse momento os espaços da Escola de Governança do Estado do Pará, GPA, ao apoio do Governo do Estado, bem como dessa magnífica equipe técnica que sempre me apoia na preparação do material, do vídeo-aula, bem como a sua coordenação, os professores envolvidos, a sua gestão como um todo. Quero aqui agradecer o aluno que participa dessa aula inaugural de hoje, de queremos ter muito trabalho à frente, mas que temos um objetivo, um propósito, uma missão. Gerar um PPA, fazer um PPA é mais do que um mantra, é uma missão de quem se compromete com os seus munícipes, e essa, portanto, mais do que um mantra, é a capacidade técnica do nosso governo, do governo do Estado, em contribuir, e sobretudo com apoiamento, em geral, da ENAP, Escola Nacional de Administração, que também se coloca também nessa vanguarda de apoio na construção e elaboração e na melhoria dos indicadores, na melhoria do cidadão, na elaboração do PPA para o ano de 2026. Um abraço, até a próxima.